Você acha que a história é sempre um conto sobre como a civilização derrota os selvagens? Que a ordem, a pólvora e o aço triunfam inevitavelmente sobre as clavas de madeira? Esqueça tudo o que lhe ensinaram. Jogue essas regras no fogo. Hoje, viajaremos para um lugar que se tornou um cemitério maldito para duas das maiores máquinas de guerra da humanidade. Um lugar onde o todo-poderoso Império Inca, que havia subjugado um continente, recuou aterrorizado diante de um povo que nem sequer tinha rei. Um lugar onde os orgulhosos conquistadores espanhóis, que se consideravam mensageiros de Deus, transformaram-se de caçadores em presas trêmulas de medo. Assista até o fim e você descobrirá o preço da verdadeira liberdade. Esta é a história de como um simples cavalariço, que engraxava as botas dos invasores, tornou-se o pior pesadelo deles e um estrategista genial. Você verá um guerreiro que teve ambas as mãos decepadas para servir de exemplo aos outros, mas que retornou do esquecimento, amarrando facas afiadas aos seus tocos, para fazer justiça sangrenta com as próprias mãos. Você descobrirá por que o crânio de um governador espanhol se transformou em uma taça de vinho, e se é verdade que saciaram sua sede insaciável de riqueza, despejando ouro fervente em sua garganta. Isso não é apenas uma guerra. São 300 anos de inferno contínuo, onde legiões invencíveis se despedaçaram contra a fúria de um povo que se recusou a se ajoelhar. Bem-vindos à Araucânia, o único lugar na Terra onde se quebra a espinha dorsal dos impérios. Imagine um som que não existe mais. Não o tinir do aço, não o estrondo dos canhões, mas o impacto úmido e surdo de uma clava de madeira contra um crânio humano, afogando-se no ruído infinito da chuva. Você está no meio de um inferno sempre verde, onde as samambaias crescem mais alto que um cavaleiro e o nevoeiro devora a luz do sol antes mesmo que ela toque o chão. Bem-vindos à Araucânia, o lugar onde os impérios morrem. Certamente já lhe disseram que a história é o relato de como a civilização vence inevitavelmente a barbárie. Que a ordem, as estradas e a escrita sempre levam a melhor sobre o caos. Esqueça. Jogue esses livros didáticos na fogueira. Hoje falaremos sobre a única falha nessa matriz. Sobre o paradoxo que quebrou a espinha de duas das maiores máquinas militares de seu tempo. Primeiro, os romanos dos Andes, os onipotentes incas. E depois, os demônios encouraçados que chegaram do outro lado do oceano, o Império Espanhol. Olhe para o mapa da América do Sul. É enorme. Foi conquistada. Primeiro pelos incas, depois pelos espanhóis, portugueses, britânicos. Todos baixaram a cabeça. Os astecas caíram em 2 anos. Os incas, em 40 anos. Mas no extremo sul, espremido entre as cordilheiras dos Andes e o frio Oceano Pacífico, restou um pedaço de terra que, por 300 anos, cuspiu fora qualquer um que tentasse engoli-lo. Esta é a história do povo Mapuche. Um povo que não tinha rei, nem cidades, nem ouro, nem um Deus criador. E foi exatamente essa ausência de tudo o que consideramos sinais de força que os tornou imortais. Como vencer um inimigo que não tem capital para ser capturada? Como matar um rei que não existe? É aqui que está o principal gancho histórico da nossa narrativa. Os Mapuches transformaram a anarquia na arma defensiva mais perfeita da história da humanidade. Vamos voltar no tempo. Final do século XV. Aproximadamente no ano 1485. Ao norte do continente, brilha o Império Inca. Tahuantinsuyo. Não é apenas um estado, é um mecanismo perfeitamente ajustado. Imagine a União Soviética da era da industrialização cruzada com a Roma antiga. Controle total. Estradas rasgadas através das montanhas, pelas quais mensageiros percorrem centenas de quilômetros por dia. Armazéns transbordando de grãos e carne seca, capazes de alimentar exércitos por anos. Os incas acreditam que levam a luz aos selvagens. O lema deles é simples: não minta, não roube, não seja preguiçoso. E se você não concorda, as legiões aparecem. O exército inca é um rolo compressor, dezenas de milhares de soldados disciplinados.
machados de bronze, fundas que atingem com a precisão de um rifle de precisão, armaduras acolchoadas que flecha nenhuma penetra. Eles estão acostumados a vencer. Estão acostumados a ver tribos se renderem sem luta ao simples avistar de seus estandartes. O imperador Tupac Inca Yupanqui olha para o sul. Lá, além do deserto do Atacama, estendem-se vales verdes. Os batedores relatam: há pessoas vivendo lá, selvagens, dispersos. Vivem em cabanas, brigam entre si. A presa ideal. O império dá um passo, o passo pesado e confiante de um gigante de bronze. Entre na formação dessa legião. Você é um soldado inca. Você é parte de uma mente coletiva. Você acredita no Filho do Sol. Você marcha para o sul, e a paisagem muda. O ar seco e limpo das montanhas dá lugar a um mormaço úmido. As estradas acabam. Começa a lama. Uma argila pegajosa e pesada que suga as sandálias. A floresta fica mais densa. As árvores aqui não são como as de casa. São velhas, rangentes, entrelaçadas por cipós tão densamente que só é possível passar abrindo caminho à força. Os incas chamam essas pessoas do sul de Auca, inimigos, selvagens, rebeldes. Para a consciência imperial, os mapuches são um absurdo. Eles não têm hierarquia. Hoje você é o chefe porque fala melhor que todos. Amanhã não é ninguém, porque a guerra acabou. Famílias, clãs, nenhuma centralização. Os incas enviam embaixadores. Submetam-se ao Filho do Sol, paguem tributo, e nós construiremos estradas para vocês. Sabe ao que os mapuches respondem? Nada. A floresta simplesmente silencia. Os generais imperiais ficam confusos. A quem entregar o ultimato? Com quem negociar? Eles estão acostumados a quebrar a pirâmide de poder, decapitar a elite e colocar seus próprios governantes. Mas aqui não há pirâmide. Aqui há uma rede horizontal. Tentar conquistar os mapuches é como tentar dar um soco na água. A água se abre, deixa o golpe passar e depois se fecha sobre sua mão, e você se afoga. Mas a soberba é má conselheira. Os incas estão certos de sua superioridade. 20.000 soldados cruzam as fronteiras das terras mapuches. Eles carregam a civilização na ponta das lanças. Constroem fortes, derrubam a floresta. Comportam-se como donos que vieram colocar ordem no chiqueiro. Mas a floresta começa a ganhar vida. Primeiro desaparecem os batedores. Simplesmente entram na mata verde e se dissolvem. Sem gritos, sem corpos. Apenas silêncio. Depois começam as visitas noturnas. Os incas estão acostumados à guerra correta. Formação, gritos rituais, batalha linha contra linha. Os mapuches não dão a mínima para as regras. Eles batem onde dói, e quando o inimigo dorme. Uma pedra de funda voa da escuridão, quebra a cabeça de uma sentinela, e os atacantes desaparecem antes que o alarme soe. Isso é terror psicológico. Imagine o que você sente sentado perto da fogueira. Você não vê o inimigo, mas sabe que ele vê você. Cada galho estalando na escuridão faz a mão buscar a arma. Você é o conquistador, mas se sente a caça. E agora, faça a si mesmo uma pergunta. Quem é o verdadeiro estrategista aqui? Aquele que trouxe um exército enorme e desajeitado para um terreno desconhecido, confiando na força bruta? Ou aquele que recusou o confronto direto, usando a própria geografia como aliada? Os incas consideravam os mapuches primitivos. Mas não seria a maior manifestação de inteligência não jogar um jogo no qual você é sabidamente mais fraco, e sim impor suas próprias regras? O Império continua a pressionar. Os generais exigem uma batalha decisiva. Eles precisam de uma grande vitória para quebrar o espírito desses fantasmas da floresta. Eles têm certeza de que, em campo aberto, a disciplina das legiões romanas dos Andes varrerá aquele bando de esfarrapados com clavas. E eles conseguem o que querem. O exército inca chega a um rio largo. A água aqui é fria, descendo das geleiras.
A correnteza é rápida, turbulenta. É o Rio Maule. Lembre-se desse nome. Na história da América do Sul, não é apenas um ponto geográfico. É uma cicatriz. É a fronteira onde as ambições se despedaçam contra a realidade. Na outra margem, eles estão esperando. Não um punhado de guerrilheiros. Não destacamentos dispersos. Milhares de guerreiros mapuches. Pela primeira vez, eles se reuniram. Sem rei. Sem coerção. Simplesmente porque um estranho pisou em suas terras. Eles estão na margem, e seu grito de guerra faz a água tremer. Os incas veem à sua frente não um exército, mas uma força da natureza. Furiosa, imprevisível, pronta para morrer, mas não para se ajoelhar. Os comandantes imperiais olham para a formação inimiga e sorriem. Finalmente, os selvagens cometeram um erro. Saíram da floresta. Agora podem ser cercados, esmagados, destruídos. Bronze contra madeira. Ordem contra caos. O filho do sol contra os filhos da lama. A ordem é dada. As trombetas soam o ataque. As legiões entram na água gelada do rio Maule, certas de que ao pôr do sol, essas terras serão apenas mais uma província do grande império. Mas eles ainda não sabem que esse rio não será o caminho para a glória, mas a fronteira do seu mundo. A linha final que a civilização não ultrapassa. O impacto. Não é o som de uma metáfora. É o som com que 20.000 corpos colidem no meio da correnteza gelada. A água ferve. Nos primeiros segundos, não se ouvem gritos nem comandos. Apenas um estalo pesado e úmido, quando as clavas de madeira, cravejadas com pedras afiadas, encontram os capacetes de bronze. Imagine o barulho de uma floresta seca se quebrando durante um furacão. Multiplique isso por 1000. É assim que soa o início do fim da expansão inca. A batalha no rio Maule não é uma partida de xadrez a que os estrategistas imperiais estão acostumados. É um moedor de carne. Os incas esperavam o cenário habitual. Uma saraivada de fundeiros, um rugido assustador, o ataque da infantaria pesada, e logo os selvagens fugiriam, largando as armas. Foi assim no Equador, foi assim no Peru, foi assim em toda parte. Mas aqui, com água até os joelhos, acontece algo impossível. A formação dos legionários, essa máquina de matar impecável, patina. Eles batem, mas o inimigo não cai. Eles matam 10, mas 20 tomam o lugar. Os mapuches não fogem. Eles avançam em ondas, como o próprio oceano, sem conhecer o medo, sem conhecer a piedade, sem conhecer o comando de recuar. Você é um centurião inca. A vida toda lhe ensinaram que a disciplina vence a fúria, que a formação é a salvação. Mas agora, quando um guerreiro mapuche, atravessado por uma lança, em vez de cair, agarra-se à haste e se puxa em sua direção para agarrar sua garganta, sua visão de mundo racha. Você vê os olhos deles. Neles não há medo diante da sua grandeza. Neles, há apenas uma promessa fria e animalesca de morte. Eles não veem em você um mensageiro dos deuses. Para eles, você é apenas carne embalada em roupas desconfortáveis. O primeiro dia de batalha termina em nada. O sol se põe no horizonte fumegante e o rio Maule muda de cor. Não é mais azul nem turvo de lodo. É preto de sangue. Ambos os exércitos rastejam para suas margens para enfaixar as feridas e contar as perdas. No acampamento inca, reina um silêncio sepulcral. Os generais estão em choque. Os Auca deveriam ter debandado ao meio-dia. Por que ainda estão aqui? Por que eles riem na escuridão da outra margem? Chega o segundo dia, e novamente o impacto. O mesmo rio, a mesma lama, a mesma matança sem fim. Os incas tentam aplicar manobras complexas, flanqueamentos, falsas retiradas. Mas contra quem manobrar? Os mapuches não têm centro, não têm flancos no sentido clássico. São um enxame. Você não pode cercar um enxame. Ele simplesmente grudará em você por todos os lados.
A tática brilhante do Império se despedaça contra uma eficiência primitiva e caótica. Os cronistas escreveriam mais tarde que o campo de batalha estava tão coberto de corpos que era possível atravessar o rio sem molhar os pés. Claro, é um exagero, mas transmite a essência corretamente. A eficiência da máquina imperial colidiu com o limite de resistência do material humano. Ao final do terceiro dia, acontece um evento que mudará para sempre a geopolítica do continente. Os generais incas, a elite, os filhos do Sol, tomam uma decisão que não existia em seu vocabulário. Uma decisão pela qual poderiam ser executados em Cusco. Eles dão a ordem de recuar, não se reagrupar, não fazer uma manobra tática, mas ir embora. Imagine esse momento. O exército mais poderoso do hemisfério sul, os conquistadores dos Andes, os construtores de grandes estradas, viram as costas para um bando de bárbaros e vão embora. Não é apenas uma derrota militar, é o colapso de um mito. O mito da invencibilidade virou pó nas margens de um rio sem nome. Nesse momento, o rio Maule deixa de ser apenas um objeto geográfico. Ele se transforma em uma cicatriz no corpo do Império. É a linha onde termina o mundo civilizado e começa o território da morte, a fronteira. Os mapuches não os perseguem. Eles não precisam de novas terras, não precisam de ouro, não precisam capturar Cusco. Eles só precisam que os estranhos vão embora. E eles conseguiram o que queriam. 3 dias de massacre provaram uma verdade simples, mas terrível. O preço da conquista dessas terras é maior do que qualquer lucro possível. Cada metro dessa terra terá de ser pago com litros de sangue imperial. E o tesouro Inca, metaforicamente falando, declarou falência. E agora faça a si mesmo a pergunta incômoda. Quem é o verdadeiro vencedor nesta história? O Império salvou a face, declarando que as terras do Sul eram pobres e severas demais para serem conquistadas. É a desculpa clássica do perdedor. Nem queria tanto assim. Mas nós sabemos a verdade. Uma grande civilização, que possuía tecnologia, logística e recursos, foi parada por pessoas que não tinham sequer escrita para registrar sua vitória. Eles pararam o rolo compressor com as próprias mãos. Nas margens do Maule reina o silêncio. Mas não é um silêncio de paz. É a calmaria antes da tempestade que durará séculos. Os Incas, humilhados, mas não destruídos, retiram-se para o norte. Começam a construir fortalezas. Não para atacar, mas para se defender. Os grandes conquistadores passam para a defensiva total. Erguem muros, cavam fossos, transformando a fronteira em uma barreira intransponível. Eles esperam que, se não tocarem nos mapuches, os mapuches não os tocarão. Que ingenuidade! Os incas pensaram que haviam ensinado uma lição de força aos selvagens. Na verdade, deram-lhes o presente mais valioso: tempo. E a compreensão de que deuses podem ser mortos. O sangue dos filhos do Sol é tão vermelho quanto o de qualquer outra pessoa. Ele também escorre se uma artéria for rompida. Enquanto em Cusco, os sacerdotes tentam explicar ao imperador por que as legiões vitoriosas voltaram sem nada, nos pântanos do sul ocorre uma transformação. A vitória no rio Maule não relaxou os mapuches. Pelo contrário, mostrou-lhes que o mundo é maior e mais perigoso do que pensavam. Eles entenderam que o inimigo voltaria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas voltaria, e seria mais perverso. O Império trancou-se em suas fortalezas, esperando matar os rebeldes de fome e isolamento. Decidiram jogar o jogo longo, estratégia de desgaste. Se não podemos tomá-los pela espada, tomá-los-emos pelo tempo. Cortaremos o comércio, sufocaremos economicamente, esperaremos até que eles mesmos venham rastejando pedir clemência. Mas esqueceram um detalhe. Quando você tranca uma fera na jaula e a mata de fome, ela não fica mansa, ela fica louca, e começa a procurar uma saída. Os incas pensavam que o rio Maule era um muro que os protegeria do caos, mas a água é uma fundação ruim para muros. Logo eles descobririam que a tática que funcionava contra agricultores sedentários era absolutamente inútil contra fantasmas. Os mapuches não pretendiam ficar sentados em sua margem esperando.
Eles preparavam uma visita de retribuição. E essa visita não seria educada. O sol se põe sobre os Andes, tingindo os picos nevados da cor de incêndio. A história faz uma pausa para recuperar o fôlego. O Império Inca atingiu seu limite. Bateu em uma parede viva e recuou. Mas para os Mapuches, a guerra estava apenas começando. Eles provaram a vitória. Conheceram o gosto do sangue do Império. E gostaram desse gosto. Pela frente, haveria longos anos de um confronto estranho e tenso. Anos em que a guerra mudou de rosto. Em vez de batalhas abertas, veio a escuridão. Em vez do estrondo de milhares de pés, o silvo silencioso de uma faca na noite. Os incas pensavam que o pior já tinha passado. Estavam enganados. O verdadeiro pesadelo estava apenas se preparando para sair das florestas e bater nos portões de suas fortalezas inexpugnáveis. Silêncio. Após o estrondo da batalha no rio Maule, veio um silêncio que era mais assustador que qualquer grito de guerra. Se você pensa que o Império Inca arrumou as malas e foi para casa chorar no travesseiro, você não conhece a natureza dos impérios. Eles não sabem perder. Se o martelo não prega o prego na primeira vez, eles não trocam a ferramenta. Eles simplesmente pegam um martelo mais pesado. Os Incas passaram para o plano B. Se os bárbaros não podem ser esmagados no campo, precisam ser civilizados à força, ou no mínimo, trancados em suas próprias florestas. O Império começa a construir. Imagine esta cena. Em colinas altas, dominando os vales, começam a crescer muros. São pucarás, fortalezas de pedra, obras-primas da engenharia inca. Os incas acreditam na pedra. A pedra é eterna. A pedra é ordem. Eles erguem muros em 3 fileiras, constroem armazéns, quartéis, torres de observação. Criam ilhas de segurança num mar de caos. A lógica é férrea. Nos fixaremos aqui, construiremos estradas, estabeleceremos o abastecimento, e os selvagens entenderão que a resistência é inútil. Eles verão nosso poder e virão se curvar. Mas os Mapuches não vieram. Em vez disso, inventaram o que séculos depois chamariam de guerra de guerrilha. Eles entenderam uma coisa simples. Para que bater a cabeça contra um muro de pedra, se você pode simplesmente fechar a torneira da água? Para que atacar a fortaleza, se você pode esperar até que seus defensores comecem a comer as próprias sandálias? Os Mapuches desapareceram. De dia, o vale parecia deserto. Nenhuma alma. Apenas o vento levantando poeira. Mas assim que o sol se punha no horizonte, a floresta ganhava vida. Os caçadores transformavam-se em fantasmas. Eles não atacavam os muros. Atacavam as linhas de vida. Uma caravana com provisões vindo do norte, destruída em um desfiladeiro estreito. Um grupo de soldados que saiu para buscar lenha, desapareceu sem deixar rastro. Um mensageiro com ordens, encontrado morto a 1 quilômetro dos portões. Os Mapuches cortaram as artérias que alimentavam o organismo imperial. Criaram um vácuo ao redor das fortalezas. Fique em cima do muro de uma dessas fortalezas. Você é o comandante da guarnição. Tem sob seu comando 1000 guerreiros de elite. Está armado até os dentes. Mas é impotente. Seu inimigo está em toda parte e em lugar nenhum. Você não pode desafiá-lo para uma batalha. Você envia um destacamento punitivo e ele volta sem nada, tendo perdido metade dos homens em armadilhas e emboscadas. A floresta odeia você. A própria terra sob seus pés trabalha contra você. A fome começa nas fortalezas. Os grandes armazéns se esvaziam. A disciplina, da qual os incas tanto se orgulhavam, começa a rachar. Os soldados têm medo de sair pelos portões, até para suas necessidades. A noite torna-se um tempo de terror. O silvo das boleadeiras, bolas de pedra em uma corda, torna-se o último som que as sentinelas ouvem. Os Mapuches não se expõem. Eles infligem milhares de pequenos cortes e esperam até que o gigante sangre até a morte. Não era uma guerra de exércitos.
Era uma guerra de nervos. Os mapuches demonstraram uma compreensão genial da psicologia. Fizeram os conquistadores sentirem-se prisioneiros em suas próprias prisões. E o império vacilou. Em Cusco, nos salões dourados dos palácios, os contadores fecharam o balanço. E os números foram desanimadores. Manter guarnições no sul custava recursos colossais. Homens morriam, ouro era gasto, e em troca, nada. Nem tributo, nem escravos, nem novas terras. Apenas relatórios intermináveis de perdas e pedidos de reforço. O império fez o que raramente faz. Reconheceu o erro. Não em voz alta, claro. A propaganda oficial declarou que as terras do sul eram pobres demais, o clima horrível e as pessoas, bestas indignas da luz da civilização. Mas, na prática, foi uma capitulação. Os incas começaram a retirada. Abandonaram suas fortalezas inexpugnáveis, que nunca foram tomadas por ataque, mas se tornaram pilhas inúteis de pedra. As guarnições marcharam para o norte, olhando para as florestas escuras de onde centenas de olhos as observavam. O rio Maule tornou-se a fronteira oficial. A linha que separava a ordem do caos. O mundo foi dividido em dois. Ao norte, Tawantinsuyo, o estado da lei, da hierarquia e do sol. Ao sul, Valmapu, a terra dos homens livres, onde não há senhores nem escravos. Foi um precedente histórico. A maior potência do continente não conseguiu digerir um punhado de tribos dispersas e foi forçada a construir uma cerca para se isolar delas. Os mapuches não apenas se defenderam, eles forçaram o respeito às suas fronteiras. Provaram que a descentralização não é fraqueza, mas força. A hidra não tem cabeça que possa ser cortada. Um estranho mundo se instalou. Por décadas, reinou uma calmaria tensa na fronteira. Os incas não tentavam mais ir para o sul. Os mapuches não iam para o norte. Parecia que o equilíbrio fora encontrado. Parecia que a história havia parado nesse ponto de equilíbrio. Mas a história não tolera o vazio. Enquanto o silêncio reinava no rio Maule, no extremo norte, a milhares de quilômetros, aconteciam eventos que virariam o mundo de cabeça para baixo. O Império Inca começou a apodrecer por dentro. Guerra civil, doenças vindas do nada. E então, do oceano, chegaram estranhas casas enormes com asas brancas. Delas saíram homens cobertos de metal que nunca se vira por ali. Tinham bestas nas quais cavalgavam, e paus que cuspiam trovão. Francisco Pizarro e seus conquistadores destruíram o Império Inca com uma facilidade assustadora. O que os mapuches contiveram por séculos desmoronou em alguns anos. O grande Inca foi feito refém e morto. O ouro de Cusco foi derretido em barras e enviado para a Espanha. O sul observava. As notícias correm rápido. Rumores sobre a queda dos filhos do sol chegaram às florestas da Araucânia. Os mapuches ouviam os relatos dos fugitivos. Sobre demônios barbudos, sobre animais que atropelam pessoas, sobre uma sede de ouro impossível de saciar. Para os mapuches, a queda de seus velhos inimigos, os incas, não foi motivo de alegria. Foi um sinal de alarme. Se o velho inimigo, a quem respeitávamos pela força, caiu tão rápido, quem vem para substituí-lo? Que força é essa capaz de esmagar as paredes de granito de Cusco? Os novos conquistadores olhavam para o mapa do Império Inca e viam que ele terminava no sul. Lá, além do rio Maule, jaziam terras de ninguém. E na cabeça dos capitães espanhóis funcionou a mesma armadilha que nos seus antecessores. A lógica dos vencedores. Derrotamos o maior império do Novo Mundo com um punhado de homens. Somos os escolhidos de Deus. Será que alguns selvagens na floresta poderão nos parar? Essa autoconfiança foi mortal. Os espanhóis não sabiam que não estavam indo para um passeio. Eles caminhavam para o mesmo moedor de carne do qual os incas mal conseguiram escapar. Só que agora, o moedor de carne estava mais experiente. Os mapuches não eram mais apenas tribos. A guerra centenária com os incas foi a universidade deles. Aprenderam a paciência. Aprenderam a estratégia.
Entenderam que o inimigo só é forte quando joga pelas próprias regras. Na margem do rio Maule, anos após a partida dos Incas, apareceu um novo destacamento. As couraças de aço brilhavam ao sol. Os capacetes morrião refletiam a luz. Os cascos dos cavalos cravavam na lama pegadas de bestas nunca vistas. Diego de Almagro e depois Pedro de Valdívia lideraram seus homens para o sul. Iam atrás de ouro, glória e terras. Eles pensavam que levavam a cruz e a espada para o vazio. Não sabiam que o vazio olhava de volta para eles. E sorria. Os Mapuches esperavam. Viam como o aço brilhava e entendiam. Chegara a hora de uma nova lição. O velho professor se foi. Um novo veio ocupar seu lugar. Mas na Araucânia, quem aplica as provas não é o professor, é o aluno. E o preço pela reprovação neste exame é a vida. Cheirava a tempestade no ar. Não aquela que traz chuva, mas a que traz ferro e fogo. A Era do Bronze acabou. Começou a Era do Aço e da Pólvora. E os Mapuches estavam prontos para recebê-la da maneira que sabiam melhor, com um silêncio atrás do qual se esconde um golpe mortal. 1532. Cajamarca. Se você estivesse lá, não acreditaria em seus olhos. 168 homens. Apenas 168 espanhóis sujos, suados e exaustos pela marcha, enfrentam o exército de 80.000 do Inca Atahualpa. Por qualquer lógica, por qualquer matemática de guerra, deveriam ter sido reduzidos a pó em 3 minutos. Mas acontece o contrário. Francisco Pizarro, um homem que não sabia ler nem escrever, mas sabia matar com virtuosismo, realiza o impossível. Ele captura o imperador, e o maior império do continente cai de joelhos. Não foi uma luta, foi um massacre. O estrondo dos arcabuzes, o tinir do aço, o tropel dos cavalos. Os incas nunca tinham visto cavalos. Para eles, um centauro coberto de metal era uma criatura de pesadelo. O império ruiu não pela força das armas, mas pelo choque, pela paralisia da vontade. Os europeus levaram tudo: ouro, prata, poder. Transformaram os antigos deuses em diabos e os templos em estábulos. E é aqui, sobre as ruínas da grandeza inca, que nasce a coisa mais perigosa do mundo: o complexo de Deus. Os conquistadores acreditaram que eram invencíveis. Sério, coloque-se no lugar deles. Você atravessou meio mundo, cruzou o oceano, sobreviveu na selva e, com um bando de vagabundos, destruiu uma civilização construída ao longo de séculos. Você olha para suas mãos e pensa: sou o escolhido. Deus me guia. Ninguém pode resistir ao aço espanhol. Essa soberba embriaga mais forte do que qualquer vinho. Ela cega os olhos, desliga o instinto de autopreservação. Os espanhóis olham para o mapa. O Peru foi tomado. Mas a ambição é um combustível que nunca acaba. Eles precisam de mais. Precisam de seus próprios reinos. O olhar cai sobre o sul. Sobre as terras que os incas chamavam de Chile, frio ou fim da terra. Os incas diziam que lá viviam selvagens que não tinham nada. Mas os espanhóis ouvem apenas uma coisa: lá tem terra. E possivelmente ouro. A armadilha lógica se fecha com um estalo alto. O pensamento do conquistador funciona de forma simples. Vencemos os Incas, os donos deste continente. Os Mapuches são aqueles que até os Incas consideravam primitivos. Logo, se quebramos os donos, esmagaremos seus escravos de passagem, sem nem notar. Ninguém pensou em perguntar: mas por que, afinal, os donos nunca conseguiram conquistar esses escravos? Por que a fronteira do Império parou no rio Maule? Esse detalhe foi atribuído à preguiça dos Incas. Eles só não se esforçaram muito, mas nós nos esforçaremos. Entra em cena Pedro de Valdívia, veterano das guerras europeias, homem de queixo de ferro e olhos de gelo. Ele não procura caminhos fáceis. Quer ser fundador, governador, rei. Ele reúne uma expedição, mas não é apenas uma marcha por espólios. É uma marcha de triunfadores. Olhe para eles. 1540. Eles saem de Cusco,
Em suas fileiras, a nata da conquista. Cavaleiros em armaduras completas, infantes com longas piques, arcabuzeiros com pavios prontos para acender a pólvora. Ao lado caminham milhares de índios carregadores, ontem súditos orgulhosos do império, agora apenas gado de carga. Eles atravessam o deserto do Atacama. É o inferno na terra, um lugar onde não chove por décadas. O sol queima o cérebro através do capacete. Homens caem, cavalos quebram as pernas. Mas Valdívia os arrasta para frente com pura força de vontade. Ele é obcecado. Acredita que no fim desse inferno, o paraíso o espera. E quando finalmente chegam aos vales do centro do Chile, parece que estão certos. A terra aqui é linda. O clima é suave, lembra a Espanha natal. Os rios estão cheios de água, as florestas cheias de caça. E o principal, os habitantes locais. Eles observam das colinas, mas não atacam. Parecem simples, ingênuos. Nenhuma fortaleza de pedra, nenhuma legião. Apenas pessoas em peles. Valdívia funda uma cidade. Santiago de Nova Extremadura. 12 de fevereiro de 1541. Ele finca a bandeira no chão e declara aquele território propriedade da coroa espanhola. Divide a terra, divide as pessoas que ainda nem capturou. Escreve cartas ao rei Carlos V, cheias de pompa e promessas. Esta terra foi criada para que Vossa Majestade a governe. A ironia do destino aqui é extrema. Os espanhóis constroem casas, traçam ruas, erguem uma igreja. Comportam-se como se já tivessem vencido. Nem percebem que estão cometendo o mesmo erro que os incas, só que com 10 vezes mais magnitude. Os incas ao menos conheciam o terreno. Os espanhóis são gatinhos cegos, que entraram na toca do lobo e decidiram que era uma cesta aconchegante. Trouxeram consigo suas regras de guerra, regras europeias. Lá, a guerra é xadrez. Você toma a capital, captura o rei, assina um tratado de paz e o território é seu. Mas esqueceram de verificar se o adversário tem rei, se tem capital. Os mapuches observam. Veem como os estranhos cortam suas árvores sagradas, como acorrentam pessoas e as obrigam a procurar metal amarelo nos rios. Veem essas bestas estranhas, os cavalos. Primeiro foi o choque, o medo. O que são esses demônios? Sussurravam nas florestas. Mas o medo é uma emoção, e os mapuches são pragmáticos. Começaram a olhar com mais atenção. Valdívia sente-se dono da situação. Organiza incursões, reprime pequenos confrontos. Seu punho de aço parece indestrutível. A espada de aço toledano corta a clava de madeira, e o homem atrás dela com um só golpe. O arcabuz perfura qualquer escudo. Os cães, enormes mastins treinados para caçar gente, rasgam a carne em pedaços. Será fácil, pensam os capitães, bebendo vinho em suas tendas. São selvagens, não têm disciplina. Não têm Deus. Vamos levar a luz a eles, e se recusarem, vamos mandá-los para o Criador. Mas não notaram como o ar mudou. Os pássaros calaram. A floresta ficou mais densa. Os mapuches não correram para se render. Não trouxeram presentes. Simplesmente deram um passo atrás, para a sombra. Os espanhóis procuravam o Eldorado e encontraram o cemitério de suas ambições. Procuravam glória e encontraram uma guerra infinita que devoraria suas vidas, seu ouro e seu orgulho. Valdívia pensava que era o caçador. Não sabia que a verdadeira caçada nem tinha começado. E nessa caçada, a presa é ele. Enquanto em Santiago celebravam a fundação da nova colônia, nos pântanos do sul, preparava-se uma recepção bem diferente. Não um jantar solene, mas um banquete sangrento. As couraças de aço das quais tanto se orgulhavam, logo se tornariam seus caixões. O brilho do ouro empalideceria diante do brilho dos olhos que observavam da mata. O império fez sua jogada. Agora é a vez da floresta. E a floresta sabe esperar. Ela viu os incas, viu a partida deles. Agora estuda os novos convidados, testa-os. O reconhecimento em combate já é inevitável. O mito dos deuses brancos deve passar pelo teste de resistência.
E, spoiler, deuses que sangram deixam muito rápido de ser deuses. Tornam-se apenas alvos. O silêncio engana. Se você andasse pelas ruas da recém-construída Santiago no início dos anos 40 do século XVI, pareceria que a guerra acabou. Os espanhóis constroem casas, plantam vinhedos, criam porcos. Parece que os mapuches se conformaram. Eles vêm aos assentamentos, trabalham nos campos, carregam pesos, limpam estábulos. Pedro de Valdívia escreve relatórios entusiasmados para Madrid. A região está pacificada. Os selvagens aprenderam seu lugar. Estamos levando a luz da fé e a ordem. Que cegueira fatal! Valdívia não entendia uma coisa. O que ele tomava por submissão não era humildade, era espionagem. A operação de inteligência mais vasta, profunda e cínica da história das guerras coloniais. Os mapuches não se tornaram escravos. Tornaram-se espiões. Transformaram cada estábulo espanhol, cada cozinha e cada depósito de armas, num instituto de pesquisa sobre a morte. Imagine a cena. Você é um fidalgo espanhol. Está na cela, coberto por uma couraça brilhante. Sente-se um semideus. Seu cavalo é uma fera de outro mundo, soltando vapor. Ao seu lado está seu servo mapuche. Ele segura o estribo. Ele baixa os olhos. Você acha que ele treme de medo diante da sua grandeza? Não. Ele está contando. Ele memoriza quanto tempo você precisa para carregar o arcabuz. Vê que, após o disparo, você fica indefeso por 1 minuto inteiro. Nota que, durante a chuva, seu trovão não funciona, porque o pó preto se molha e vira uma pasta suja. Ele toca o flanco do seu cavalo e sente que sob a pele bate um coração igual ao de uma lhama. Ele vê como você se cansa, como você sua sob o ferro, como tira o capacete para coçar a cabeça. E nesse momento seu crânio é tão frágil quanto um pote de barro. Foi um período de desmistificação. O período em que os deuses brancos se transformavam de volta em homens. Os próprios espanhóis deixaram o inimigo entrar em casa. Precisavam de mão de obra, e os mapuches a forneceram com alegria. Estudaram o inimigo pelo tato. Os cavalariços mapuches aprenderam mais sobre os cavalos que os próprios cavaleiros. Entenderam o principal segredo do centauro. Cavaleiro e cavalo são 2 seres diferentes. Se matar o cavaleiro cai. E um cavaleiro deitado no chão com armadura pesada não é mais uma máquina da morte. É uma tartaruga desajeitada, fácil de abater. Olhe para isso com os olhos de um historiador. É um momento único. Geralmente os aborígenes fogem da tecnologia ou a adoram cegamente. Os mapuches começaram a fazer engenharia reversa. Não podiam forjar aço, mas podiam encontrar as frestas na armadura. Não podiam fazer pólvora, mas entenderam seu ritmo. Nas florestas, o trabalho fervia. A informação coletada pelos servos submissos em Santiago fluía para os toquis, chefes militares. Os conselhos de anciãos transformaram-se em estados maiores de análise tática. Eles não são deuses, diziam os batedores. Morrem com uma flecha no pescoço. Morrem de sede. Suas bestas têm medo de fogo. O ferro deles é duro, respondiam outros. Mas é pesado. No pântano, eles afundam. Na floresta densa, suas longas piques prendem nos galhos. O mito da divindade despedaçou-se. Foi uma virada psicológica crítica. Você não pode vencer um deus que lança raios, mas pode perfeitamente matar um homem que tem apenas um pau perigoso, porém compreensível. O medo deu lugar a um desprezo frio e calculado. Os mapuches entenderam. Os invasores só são fortes em espaço aberto e enquanto estão na cela. Então, é preciso tirar-lhes o espaço e as celas. Os espanhóis continuavam expandindo seus domínios, sem notar como a escuridão se adensava ao redor de seus fortes. Construíram fortalezas no coração da Araucânia, Tucapel, Purém, Angol. Esticaram suas comunicações, tornando-as finas e vulneráveis. Estavam certos de que os muros os protegeriam. Mas muros não protegem se o inimigo já está dentro da sua cabeça. No início dos anos 50 do século XVI, a tensão atingiu o pico.
Os mapuches terminaram a coleta de dados. O período de testes acabou. Sabiam tudo sobre os conquistadores, seus hábitos, seus horários, seus pontos fracos. Faltava-lhes apenas uma coisa: alguém que reunisse esse conhecimento num sistema único. Alguém que transformasse observações em doutrina. Precisavam de um líder que conhecesse o inimigo não apenas por fora, mas por dentro. A ironia do destino é que esse líder foi criado pelo próprio Pedro de Valdívia. O governador do Chile mantinha consigo um jovem garoto mapuche. Seu nome era Leftraru, que na língua mapudungum significa gavião veloz. Para os espanhóis, ele era apenas Felipe. Um garoto esperto, cavalariço, pajem. Valdívia gostava dele como de um animal de estimação. Levava-o em campanhas, fazia-o limpar suas armaduras, cuidar dos melhores garanhões. Valdívia pensava que estava domesticando um selvagem. Pensava que lhe mostrava a grandeza da civilização. Na verdade, estava treinando seu próprio carrasco. O jovem Leftraru absorvia tudo. Não apenas limpava cavalos, aprendia a lidar com a cavalaria. Não apenas olhava o exercício dos soldados, memorizava a tática dos tércios espanhóis. Entendeu a essência da guerra europeia: disciplina, formação, interação entre as armas. Viu como os espanhóis entram em pânico quando cercados. Viu como dependem dos comandantes. Imagine esse olhar. Um jovem rapaz parado na sombra da tenda, segurando o capacete do governador. Valdívia discute com os oficiais planos de campanha, desenha mapas, argumenta. E Felipe escuta. Seu rosto é impenetrável, mas na cabeça as engrenagens giram. Ele vê o mapa todo. Vê que o colosso espanhol tem pés de barro. Um belo dia, Felipe desapareceu. Simplesmente foi embora na noite, levando consigo o melhor cavalo. Valdívia talvez tenha ficado chateado. Fugiu o servo favorito, ingrato. Mas nem suspeitava que essa fuga era o início do fim do seu sonho. Leftraru voltou para a floresta não como um escravo fugitivo. Voltou como Lautaro, nome com o qual entraria para as lendas. Não trouxe apenas um cavalo roubado. Trouxe o software espanhol, a tecnologia da guerra, o conhecimento. Nas florestas da Araucânia, acabava o tempo de estudo. Começava o tempo das provas. E o primeiro a ter que passar nesse teste sangrento seria o próprio professor, o orgulhoso e autoconfiante Pedro de Valdívia. O reconhecimento acabou. Chegou a hora da revolução tática. A floresta o recebeu em silêncio. Quando o jovem rapaz, a quem os espanhóis chamavam Felipe, saltou do garanhão roubado e entrou no círculo dos chefes, ninguém aplaudiu. Olhavam para ele com suspeita. Viveu muito tempo entre os inimigos. Cheira a estranho. Usa as roupas deles. Talvez seja um traidor. Talvez seja mais um truque dos conquistadores. Mas quando ele falou, a floresta calou-se. Ele se apresentou com seu verdadeiro nome, Leftraru, Gavião Veloz, e trouxe ao seu povo algo mais valioso que ouro roubado ou espada espanhola. Trouxe conhecimento. Estendeu diante dos anciãos um mapa invisível, onde estavam marcadas todas as rachaduras na armadura dos deuses brancos. A história das guerras conhece muitos exemplos em que o lado tecnologicamente atrasado tenta copiar as armas do inimigo. Mas Leftraru foi além. Ele não podia dar aos mapuches canhões ou armaduras. Não tinham forjas. Não tinham fábricas de pólvora. Por isso, fez uma jogada genial. Reprogramou a própria maneira de fazer guerra. Inseriu o software espanhol no hardware mapuche. Imagine esse choque cultural. A guerra tradicional mapuche é o malón, um ataque furioso e caótico. Uma multidão de bravos corre para a frente, cada um por si, cada um querendo realizar uma façanha. É bonito, é heróico e é absolutamente suicida contra um tércio espanhol. A linha de piqueiros moe a multidão de heróis em minutos. Leftraru disse: chega. Não lutamos mais como uma multidão. Lutamos como uma máquina. Nas florestas começou algo que a América do Sul nunca tinha visto: campos de treinamento. O ex-cavalariço de Valdívia transformou-se num instrutor duro, um sargento que quebra hábitos para salvar vidas.
Ensinou-lhes disciplina. Não aquela baseada no medo da punição, mas na sobrevivência. Primeira lição: o cavalo. Para o índio, cavaleiro e cavalo eram um só, um monstro de 4 patas e 2 braços. Leftraru riu na cara deles. Não é um monstro, dizia. É apenas um homem sentado num grande veado assustado. Tire o veado e o homem fica indefeso. Ele os ensinou a não temer o ataque da cavalaria. Mostrou como usar longas varas com ganchos nas pontas e laços. Não batam no ferro, ensinava. Mirem no cavalo. Ou peguem o cavaleiro pelo pescoço e puxem-no para baixo. Ele os fazia praticar esse movimento milhares de vezes. Arremesso de laço, puxão, golpe de clava no chão, onde deveria estar o inimigo caído. A floresta encheu-se de sons de golpes surdos. Os mapuches aprendiam a derrubar deuses do céu para a terra. Segunda lição: o terreno. Os espanhóis são invencíveis em campo aberto? Ótimo! Nunca mais lhes daremos campo aberto. Leftraro proibiu sair para as planícies abertas. A guerra deve acontecer onde o cavalo atola até a barriga na lama, onde galhos batem no rosto, onde piques se enroscam em cipós. Ele transformou a geografia no principal aliado da resistência. Mas a principal inovação foi a tática. Leftraro via como os espanhóis lutavam. Eles ficam parados como uma parede. Cansam, mas ficam. Os mapuches costumavam jogar todas as forças num único golpe, e se não passasse, recuavam. Leftraro dividiu o exército em esquadrões, divisões. Você entende o que isso significa? Ele inventou o ataque escalonado. Imagine o esquema. O primeiro esquadrão mapuche ataca os espanhóis. Luta furiosamente, obriga os conquistadores a se esforçarem, gastarem pólvora, brandirem espadas pesadas. Passam 15 minutos. Ao sinal de uma trombeta, sim, ele introduziu sinais sonoros de comando. O primeiro esquadrão recua. Os espanhóis pensam: vitória, nós os repelimos. Baixam as armas para limpar o suor e beber água. E nesse exato segundo, sai da floresta o segundo esquadrão. Fresco, descansado, cheio de forças. Os espanhóis agarram as espadas novamente. Lutam de novo no limite. O segundo esquadrão recua. Aparece o terceiro. Depois o quarto. Era uma linha de montagem de exaustão. Leftraro entendeu que as capacidades físicas de um homem em armadura são limitadas. Após 1 hora brandindo uma espada de 5 quilos, o braço trava. Após 2 horas, os músculos queimam em fogo. Após 3 horas, o guerreiro vira um zumbi. E os mapuches estão sempre frescos. Eles trocam, descansam, comem, assistem seus irmãos cansarem o inimigo e voltam à luta. Não era apenas tática, era a matemática da morte. Leftraro calculou a resistência dos espanhóis e encontrou uma maneira de anular sua superioridade técnica. A pólvora acaba, os pavios apagam, os braços cansam, e a floresta é infinita, e há guerreiros nela suficientes para 1 semana de ataques contínuos. Os anciãos olhavam para esses treinamentos com um horror reverente. Viam como pastores e caçadores de ontem se transformavam num organismo coeso. Surgiram comandantes de centenas e milhares. Surgiu a inteligência. Surgiu o sistema de aviso por fumaça. Leftraro criou um exército de novo tipo, móvel, leve, mas controlado pela vontade rígida de um homem. Rumores sobre o demônio que treinava os selvagens começaram a chegar aos fortes espanhóis. Mas o orgulho novamente lhes pregou uma peça ruim. Quem? Riam os capitães. Nosso Felipe? Aquele pequeno cavalariço? Ele só sabe limpar esterco. Deixem-no brincar de soldadinho. Eles não entendiam que, enquanto riam, a armadilha já estava sendo armada. Leftraro não preparava apenas a defesa, preparava um assassinato. Escolheu o alvo. E o alvo não era um forte qualquer. O alvo era o próprio Pedro de Valdívia. O aluno decidiu que era hora de visitar o professor e mostrar-lhe o dever de casa. No final de 1553, a atmosfera nas florestas mudou.
Não era mais o medo da vítima diante do predador. Era a excitação do caçador que encurralou a fera num buraco e afia a lança. Os guerreiros olhavam para suas clavas macanas não como paus, mas como instrumentos de justiça. Sabiam: o ferro dobra. Cavalos são mortais. E os espanhóis são apenas pessoas que vieram onde não deviam. Leftraro estava na colina e olhava na direção do forte Tucapel. Em seus olhos não havia ódio, apenas cálculo frio. Sabia como Valdívia pensava. Sabia que o governador não toleraria a ousadia. Sabia que ele lideraria pessoalmente a expedição punitiva. Era exatamente nisso que apostava: atrair, cercar, exaurir, destruir. O plano era simples e genial, e para sua realização exigia-se apenas uma coisa: que Valdívia permanecesse fiel à sua soberba. Leftraro apostava na previsibilidade da mentalidade imperial e, como a história mostrou, foi a aposta mais certa de sua vida. O tempo de conversas acabou. A floresta parou, esperando. Em algum lugar, em Santiago, o governador já dava ordens, selava cavalos e reunia o destacamento que deveria colocar ordem. Ele cavalgava para a morte, certo de um passeio fácil. Cavalgava para encontrar aquele que considerava seu servo, sem suspeitar que ia ao encontro do maior gênio militar da América do Sul. A aula estava começando. 25 de dezembro, 1553. Natal. Nesse dia é costume dar presentes, sentar-se junto à lareira da família e cantar salmos. Mas Pedro de Valdívia, primeiro governador do Chile, passa esse feriado na cela. Está zangado, irritado. Apressa-se para o sul, para o forte Tucapel, a fim de punir pessoalmente os insolentes que ousaram levantar a cabeça. Valdívia está confiante. Com ele há apenas meia centena de cavaleiros, a elite da elite, veteranos cujos nomes ecoam do Peru a Madrid. Ele acha que isso é mais do que suficiente. Afinal, antes bastava uma dúzia para dispersar uma multidão de milhares. Ele não vai para uma guerra, vai para uma operação policial. Em sua cabeça, o roteiro já está escrito: chegar, executar os líderes, restaurar a ordem, voltar a Santiago como herói. Mas quando o destacamento sobe a colina, abre-se diante deles uma cena que faz o sangue gelar, até nos degoladores experientes. O forte Tucapel não existe mais. Não há muros, não há torres, não há guarnição. Apenas ruínas fumegantes e um silêncio absoluto e tilintante. Nem corpos, nem gritos. Vazio. O governador comanda a parada. Os cavalos ficam nervosos, mexem as orelhas. O ar é denso, pesado, impregnado com cheiro de queimado e algo mais. Cheiro de armadilha. Valdívia olha em volta. Ao redor da colina, floresta densa. Uma parede verde que os observa com milhares de olhos invisíveis. E então soa um som. Não o uivo desordenado dos selvagens, ao qual os espanhóis estavam acostumados, mas o som agudo e limpo de uma trombeta. Um sinal. Da floresta sai o primeiro esquadrão. Não correm de qualquer jeito. Vêm em formação, armados com longas piques, roubadas ou copiadas dos espanhóis. Vestem pedaços de armaduras troféus. Valdívia vê isso, e talvez pela primeira vez na vida, sente a picada do verdadeiro medo. Isso não é um motim, é um exército. Os espanhóis são profissionais. O choque dura 1 segundo. Santiago! Gritam, e lançam os cavalos ao ataque. A cunha de aço crava-se na formação Mapuche. Arcabuzes trovoam, espadas cortam, cavalos pisoteiam. Parece que tudo corre como de costume. O primeiro esquadrão Mapuche não aguenta o golpe. Sofrem perdas, sua formação quebra. Fogem de volta para a floresta. Os conquistadores triunfam. Acabou, pensam. Os covardes fogem. Riem, baixam as armas. Começam a recarregar os arcabuzes e a limpar o suor da testa. Os cavalos respiram pesado, os flancos espumando.
Mas a trombeta soa novamente, e da floresta, do outro lado, sai o segundo esquadrão. Fresco, cheio de forças. Correm para cima dos espanhóis, que ainda não conseguiram recuperar o fôlego. Valdívia entende. Não há tempo para recarregar. Ao combate! Novamente o tinir do aço, novamente a batalha. Os espanhóis lutam furiosamente. São os melhores espadachins do mundo. E novamente repelem o inimigo. O segundo esquadrão recua para a mata. Os espanhóis mal se mantêm nas celas. As mãos tremem de tensão. A sede tortura insuportavelmente. O sol está a pino, e eles estão presos em fornos de ferro. Água! Sussurra alguém rouco. A trombeta soa pela terceira vez. É o momento da verdade. O momento em que Valdívia percebe que está jogando xadrez com um grande mestre. A terceira onda. Guerreiros frescos contra semi-mortos exaustos. Era a tática de Lautaro em ação. Ele não apenas jogava homens para o abate. Ele os trocava, como peças de reposição num mecanismo, até que o mecanismo do inimigo quebrasse por desgaste. Os espanhóis entram em pânico. Sua formação se desfaz. Entendem que isso nunca vai acabar. A floresta vai parir novos esquadrões, até que o último conquistador caia sem forças. Recuar! Grita Valdívia. O grande conquistador, subjugador do Chile, comanda a fuga. Mas armadilhas não costumam soltar a presa. O caminho de volta está bloqueado. Dos flancos, da retaguarda, de toda parte surgem guerreiros com laços e clavas. Começa a agonia. Já não é batalha, é caçada. Os mapuches derrubam os cavaleiros das celas com ganchos. Assim que o cavaleiro cai na grama alta, está condenado. As armaduras pesadas, que salvavam das flechas, agora se tornam caixões. O homem não consegue levantar, e sobre ele caem as macanas, pesadas clavas de madeira dura. Golpe após golpe, até o ferro amassar, até o movimento cessar. Valdívia vê como seu destacamento perece. Vê seu confessor pessoal cair com a cabeça quebrada. Vê seus melhores capitães desaparecerem sob a onda de corpos. Ele esporeia seu cavalo, tentando romper o cerco. Tem sob a sela o melhor garanhão da colônia. Quase escapa. Mas o pântano não está do lado do império. O cavalo atola na lama. Valdívia, coberto de lama e sangue, tenta sair a pé. E então o cercam. O círculo de lanças se fecha. Ele saca a espada, grita ameaças, promete castigo divino. Mas ninguém tem medo. As lanças se abrem e um homem dá um passo à frente, jovem, com olhos frios. Valdívia o reconhece. É Felipe, seu pajem, seu cavalariço. Aquele a quem confiava a limpeza de suas botas. Só que agora Felipe não segura o estribo. Ele segura o destino do governador nas mãos. Valdívia é derrubado, amarrado, tem o capacete arrancado. É arrastado para o acampamento dos vencedores. Imagine esse caminho. O homem que se considerava rei desta terra, que era carregado nos braços, agora é arrastado pela lama como um saco de grãos. Ao seu redor estão aqueles que ele considerava animais. Mas esses animais acabaram de destruir a melhor infantaria da Europa, usando uma tática que o próprio Júlio César invejaria. A cena no acampamento é uma das páginas mais sombrias e controversas da história. As crônicas divergem nos detalhes, mas concordam em um ponto. O diálogo foi curto. Valdívia, de joelhos, tenta negociar. O instinto de político liga até diante da morte. Eu lhes darei tudo, diz. Levarei os homens embora. Darei tanto ouro quanto não conseguirem carregar. Deixem-me ir. Os chefes mapuches escutam. Olham para o homem que por anos forçou seus compatriotas a morrer nas minas, extraindo metal amarelo. A lenda diz que um dos chefes, talvez o próprio Lautaro ou um velho pilonco, sorriu e disse: "Você gosta tanto de ouro? Veio aqui por causa dele? Matou-nos por causa dele? Pois bem, somos um povo hospitaleiro. Sacie-se dele plenamente." Dizem que derreteram ouro, e o despejaram, fervente,
direto na garganta do governador. Coma, beba, aproveite. É isso que você queria. Uma morte cruel, cinematográfica, terrível. Historiadores discutem se é verdade. Provavelmente é um mito criado depois para enfatizar o horror da situação. A realidade, provavelmente, foi mais prosaica e bruta. Um golpe de clava na nuca, ou, como praticavam os mapuches com inimigos particularmente odiados, a extração do coração do prisioneiro ainda vivo e do crânio, seguindo a velha tradição, fizeram uma taça para a xixa, bebida ritual, para beber a força do inimigo nos banquetes. Mas não importa tanto como o corpo de Valdívia morreu. Importa que morreu a ideia. A cabeça do governador, espetada numa lança, erguia-se sobre o acampamento mapuche. Era um símbolo, a bandeira de uma nova era. O homem branco é mortal. Pode ser enganado, pode ser cercado, pode ser morto, e seu ouro não o ajudará. A notícia da morte de Valdívia atingiu Santiago com mais força que um terremoto. Imagine o pânico na cidade. O governador está morto, a elite destruída. Não há exército. As pessoas barricavam-se nas casas, esperando que amanhã hordas de selvagens aparecessem no horizonte. As igrejas encheram-se de gente chorando, implorando por salvação. O mito da invencibilidade ruiu. A sombra da cabeça de Valdívia cobriu toda a colônia. Os espanhóis entenderam. Não é um levante. É uma guerra de extermínio. E nessa guerra, eles não são mais os caçadores. E nas florestas da Araucânia, celebravam a vitória. Lautaro tornou-se lenda em vida. O aluno superou o professor da maneira mais cruel, destruindo-o. Mas Lautaro não comemorava. Conhecia os espanhóis. Sabia que agora o medo os governava, mas logo viria a ira. O império enviaria novos soldados, mais canhões, mais aço. A Batalha de Tucapel foi apenas o começo. Valdívia foi a primeira vítima, mas longe de ser a última. O sangue do governador apenas aguçou o apetite do deus da guerra. Agora os mapuches teriam de enfrentar a fúria de uma fera ferida, que decidiu abandonar todas as regras de decência e começar a matar de verdade. E desta vez, os espanhóis teriam um novo trunfo: o ódio. A morte de Pedro de Valdívia não encerrou a guerra. Ela arrancou o lacre dos portões do inferno. Se antes era uma expedição colonial por ouro e terras, agora o conflito passava para o estágio de vingança pessoal e bestial. O Império Espanhol não perdoa humilhações. Quando a notícia de que o governador do Chile fora morto e seu crânio possivelmente transformado em cálice chegou ao vice-rei em Lima, o mecanismo de retaliação imperial começou a funcionar em potência máxima. Chega de negociações. Chega de tentativas de civilizar os selvagens. O novo lema da conquista soava simples: guerra a fogo e sangue. Novos destacamentos partem para o sul. São comandados por homens sem ilusões. Não procuram o Eldorado. Procuram vingança. Os generais ordenam não fazer prisioneiros, a menos que possam trabalhar. E os que são pegos são usados não como mão de obra, mas como outdoors vivos de terror. Os espanhóis decidem aplicar a tática do terror. A lógica é fria como uma grade de prisão. Se os mapuches não temem a morte, vamos fazê-los temer a vida. Transformaremos seus guerreiros em lembretes grotescos da nossa força. Começa a linha de montagem de mutilações. Imagine o campo após a Batalha de Lagunilhas. O levante está no auge. Os espanhóis capturam 150 prisioneiros. Em qualquer outra guerra, seriam mortos ou vendidos como escravos. Mas o novo governador, Garcia Hurtado de Mendoza, quer enviar uma mensagem. Os prisioneiros são enfileirados. Não é uma execução. É uma amputação médica da consciência. Cortam o nariz de um a cada 2. Cortam a mão direita de cada guerreiro. E aos chefes, ambas. Aqui, em meio ao cheiro de carne queimada e gemidos, entra em cena uma figura que se tornará o pesadelo da Espanha. Um homem que deveria ter se tornado símbolo de vontade quebrada, mas tornou-se ícone de fúria absoluta e desumana. Seu nome é Galvarino.
Ele está na fila para o cepo. Vê o que fazem com seus irmãos. Vê o carrasco com o machado. O que um homem comum faz nessa situação? Chora, implora. Perde a razão de medo. Galvarino aproxima-se do cepo em silêncio. Coloca a mão direita sobre ele. Golpe. O machado decepa a mão. Galvarino não grita. Olha nos olhos do espanhol e, sem mudar a expressão, coloca a mão esquerda no cepo. Golpe. Levanta os tocos, dos quais jorra sangue, e oferece o pescoço. Corte também a cabeça, dizem seus olhos. Porque se me deixar vivo, vai se arrepender como nunca se arrependeu de nada. Mas os espanhóis não o matam. Cauterizam as feridas com óleo fervente e o soltam. Vá, dizem. Vá para os seus. Mostre-lhes o que acontece com quem levanta a mão contra a coroa. Que vejam sua impotência e se horrorizem. Foi um erro fatal. Os espanhóis julgaram os mapuches por si mesmos. Pensaram que a visão de um aleijado mutilado causaria piedade e medo. Não entenderam que numa cultura onde a morte é apenas uma vizinha, a mutilação pode se tornar combustível para um ódio de tal força que derrete o aço. Galvarino volta para a floresta. Chega ao conselho de chefes. Vai para o centro do círculo, onde estão Lautaro e os anciãos. Levanta seus tocos para o alto. Vocês veem isto? Grita. Acham que com vocês será diferente? Se nos rendermos, ficaremos todos assim. Não temos escolha. Não podemos viver com eles. Só podemos morrer, levando-os conosco. Seu discurso não é a queixa de uma vítima, é o rugido de uma fera. O conselho de anciãos, vendo aquele monumento vivo da crueldade do inimigo, toma uma decisão. Guerra até o fim. Nenhuma paz. E então Galvarino faz o que o transforma de personagem histórico em lenda de quadrinhos sombrios. Ele se recusa a ser inválido. Exige que amarrem armas aos seus tocos. Não próteses, não ganchos. Facas. Longas lâminas afiadas são amarradas aos seus braços mutilados com tiras de couro. Tente assimilar essa imagem. Um homem de quem tiraram a capacidade de segurar uma colher, abraçar os filhos, construir uma casa. Ele transformou seu corpo em pura função de assassinato. Não pode mais criar nada. Só pode destruir. Torna-se uma arma viva, no sentido mais literal da palavra. O boato sobre o guerreiro Tesoura voa à frente do exército Mapuche. Na batalha seguinte, em Mila Arapuê, os espanhóis veem nas primeiras fileiras dos atacantes uma figura brandindo lâminas que crescem direto dos braços. Ele não sente dor, não se defende. Lança-se sobre as piques para alcançar a garganta do inimigo. Corta as pernas dos cavalos, estripa a infantaria. Imagine o que sente um soldado espanhol vendo isso. Você é católico, acredita em Deus e no diabo. E eis que avança sobre você não apenas um índio, mas a encarnação da vingança, um demônio que você mesmo criou com seu machado. Você cortou as mãos dele para que não pudesse segurar uma espada, e ele voltou com espadas no lugar das mãos. A história de Galvarino é curta e trágica. Na Batalha de Mila Arapuê, os Mapuches sofrem uma derrota. A disciplina e o poder de fogo dos espanhóis sob o comando de Mendoza levam a melhor sobre o fanatismo. Galvarino cai prisioneiro novamente. Desta vez os espanhóis não alimentam ilusões. Olham para ele não como um homem, mas como um cachorro louco que precisa ser abatido. As lendas sobre o seu fim variam. Uns dizem que foi entregue aos cães para ser estraçalhado. Outros que foi enforcado. Terceiros que ele mesmo se matou para não dar prazer ao inimigo. Um cronista escreve que antes de morrer ele gritou: "Eu morrerei, mas virão milhares como eu. Meu sangue fará nascer novos guerreiros." Galvarino morreu, mas cumpriu sua tarefa. Provou que o terror não funciona contra um povo disposto a pagar qualquer preço pela liberdade. Os espanhóis queriam semear medo, mas cultivaram uma geração de fanáticos. A guerra passou para uma nova fase. Era um beco sem saída inundado de sangue. Os espanhóis podiam vencer batalhas, construir fortes, queimar aldeias. Mas não podiam quebrar o espírito.
Cada vez que pensavam que os Auca estavam pacificados, um novo destacamento saía da floresta. A Espanha começou a cansar. O império mais poderoso do mundo, dono de metade da Europa e de toda a América, atolava na lama no fim do mundo. Era economicamente inviável, era politicamente humilhante. Soldados enviados para o Chile escreviam testamentos, sabendo que iam para o cemitério espanhol. Os espanhóis começaram a entender. Podiam matar todos os mapuches, até o último homem, mas não podiam subjugá-los. E genocídio é algo caro e trabalhoso. No final do século XVI, após a morte de Lautaro, após a execução de Galvarino, após a morte de milhares de heróis sem nome, a guerra entrou num empate sangrento. Nenhum dos lados conseguia desferir o golpe decisivo. E então aconteceu o impensável. A civilização que se considerava a única correta foi forçada a reconhecer que a barbárie tem soberania. O orgulho do império rachou. No horizonte surgiu a diplomacia. Mas não aquela diplomacia que estavam acostumados na Europa, com veludo e vinho. Mas a diplomacia severa da fronteira, onde o tratado não é assinado com tinta, mas afastando a ponta da lança a 1 centímetro da garganta. Chegava a era dos parlamentos. A era em que dois mundos, cansados de se matar, tentaram olhar nos olhos um do outro. Imagine uma guerra que não dura 4 anos como a Primeira Guerra Mundial, nem 30 anos como as guerras religiosas na Europa. Imagine uma guerra que dura quase 3 séculos, 300 anos. É mais do que a existência da maioria dos estados modernos. Nessa guerra nascem, envelhecem e morrem dezenas de gerações. Os netos esquecem porque os avós lutavam, mas continuam matando, porque é o único modo de vida que conhecem. Bem-vindos à Guerra de Arauco. O Vietnã do Império Espanhol. O Afeganistão do Novo Mundo. Um buraco negro que sugava os recursos da coroa mais rápido que os piratas saqueavam seus galeões. No início do século XVII, Madrid encontrava-se num impasse. Olhe para o mapa da época. A Espanha possui metade do mundo. Sua bandeira tremula das Filipinas ao México, da Flórida à Terra do Fogo. Mas nesse império gigantesco há uma mancha branca, um espinho que inflama e não dá paz. As terras ao sul do rio Biobío. Os generais espanhóis chamavam esse lugar de Flandres das Américas. Flandres era o lugar na Europa onde pereciam os melhores tércios espanhóis. A Araucânia tornou-se seu reflexo no espelho. Enviavam soldados para cá como exílio. Quer morrer rápido? Vá para a Itália. Quer morrer na lama, sem glória e sem dinheiro? Vá para o Chile. O Império tentou de tudo. Tentaram genocídio. Não funcionou. Os mapuches responderam com ainda mais terror. Tentaram construir correntes de fortes. Os mapuches os queimavam. Tentaram enviar missionários. Voltavam mártires ou não voltavam. O ferro enferrujava com as chuvas constantes. A pólvora umedecia. O tesouro esvaziava. E então, aconteceu o evento que quebra todos os padrões da história colonial. O momento em que o império orgulhoso e arrogante, acostumado a olhar para os nativos como gado falante, foi forçado a tirar o chapéu e sentar à mesa de negociações. Não como senhor e escravo, mas como soberano e soberano. 6 de janeiro, 1641. Planícies de Quilim. Se você visse essa cena, pensaria que era um sonho surreal. De um lado, o Marquês de Baidiz, governador do Chile, em veludo, rendas e armadura dourada. Atrás dele, uma fileira esbelta de soldados, brilho de aço, estandartes com cruzes. Do outro lado, milhares de guerreiros mapuches, seminuas, pintados de ocre, em peles de puma, com longas lanças nas quais, talvez, ainda não tivesse secado o sangue dos governadores anteriores. O ar vibra de tensão. Um movimento brusco, um tiro acidental, e começará um massacre onde ninguém sobreviverá. Mas não há tiros. Há vinho. Muito vinho. E há gado abatido. Isso se chama Parlamento. Uma invenção diplomática única. Uma mistura de Congresso de Paz Europeu e bebedeira ritual indígena.
Os espanhóis entenderam. Para negociar com os Mapuches, é preciso jogar pelas regras deles. E as regras deles exigem contacto pessoal, longos discursos e banquete conjunto. O governador e os principais chefes, loncos, vão para o centro. Abraçam-se. Pense nessa imagem. O representante do rei Filipe IV, senhor de meio mundo, abraça um selvagem, que até ontem a igreja mandava exterminar como pagão. Trocam presentes. Os espanhóis dão tecidos, ferramentas de ferro, enfeites. Os Mapuches dão ponchos e cavalos. Nesse dia foi assinado o Tratado de Quilín, um documento sem análogos na história de ambas as Américas. A coroa espanhola reconheceu oficialmente a independência do povo Mapuche. O rio Biobío foi estabelecido como fronteira. Tudo o que está ao sul é Val Mapu, terra livre, onde o espanhol só pode entrar com o convidado, com a permissão dos donos. Entende a ironia? A máquina militar mais poderosa da Europa capitulou diante de tribos descentralizadas. Não no campo de batalha, mas juridicamente. Reconheceram: não podemos vencer vocês. Vivam como quiserem, apenas não nos ataquem. Os espanhóis, claro, apresentaram isso como vitória deles. Nos relatórios ao rei, escreviam que os Mapuches se reconheceram vassalos. Mas era mentira para acalmar o ego monárquico. Na prática, nas florestas da Araucânia, os decretos reais valiam menos que o papel em que estavam escritos. Lá vigorava apenas a lei da força. Após Quilín, começou uma era estranha, a Era da Fronteira. O rio Biobío tornou-se uma membrana entre dois mundos. A guerra não desapareceu, apenas se transformou. Em vez de destruição total, começaram as incursões, o comércio e a miscigenação. Os inimigos de ontem negociavam. Os espanhóis precisavam de ponchos e gado. Os mapuches precisavam de ferro, vinho e índigo. Surgiram os capitães de amigos, intermediários que viviam entre os mundos. Mas não se iluda com essa imagem pastoral. Era uma paz com uma faca nas costas. A cada 10 ou 20 anos, ocorria um grande levante. Os espanhóis violavam tratados, tentavam capturar escravos. Os mapuches respondiam com um malón, um ataque relâmpago, queimando fazendas e roubando milhares de cabeças de gado. E, no entanto, o status quo manteve-se por séculos. O século XVII deu lugar ao XVIII. Na Europa estouraram revoluções, reis caíram, fronteiras mudaram. E aqui, no fim do mundo, o tempo parecia ter congelado. O rio Biobío permanecia a linha que não se podia cruzar. O Império Espanhol envelhecia lentamente. Seu ouro escoava para os banqueiros ingleses. Suas armadas afundavam. Suas colônias começavam a ferver com ideias de liberdade. Mas o velho inimigo no sul permanecia inalterado. Os Mapuches observavam da outra margem do rio a agonia do gigante com calma filosófica. Sobreviveram aos Incas. Sobreviveram aos conquistadores. Sobreviveram ao auge do império. Agora, assistiam ao seu ocaso. Parecia-lhes que o pior já tinha passado, que haviam vencido a história, que sua liberdade, paga com rios de sangue, estava agora garantida pela eternidade. Que erro trágico! Eles não sabiam que, para substituir o inimigo velho, cansado e religioso, vinha um novo, jovem, faminto, racional e absolutamente sem alma. O Império Espanhol era um monstro, mas um monstro com um rosto humano, com quem se podia beber vinho e negociar. A nova força que nascia no norte não acreditava em tratados. Acreditava no progresso, na eficiência e na unificação. Impérios morrem não pela espada, mas pelo tempo. E em seu lugar vêm as repúblicas. E a nova República do Chile, que logo levantaria sua bandeira, não teria a paciência dos reis, nem o respeito por velhos documentos. Teria rifles de repetição, telégrafo e ferrovias. O século XIX já batia à porta, e não trazia presentes.
trazia um som que os mapuches ainda não tinham ouvido. O bater rítmico e mecânico de rodas moendo espaço e tempo. A era dos heróis terminava. Chegava a era da morte industrial. E contra ela os mapuches não tinham antídoto. O tempo passou. Na Europa mudaram as modas, as fronteiras e os reis. O Império Espanhol, esse leviatã desajeitado e decrépito, rastejou para lamber as feridas, deixando suas colônias à própria sorte. No mapa surgiu um novo nome: República do Chile. Um estado jovem, faminto, ambicioso. E esse estado tinha deuses bem diferentes. Não rezavam para a cruz e a espada. Rezavam para o progresso, o trigo e a exportação. O século XIX trouxe à Araucânia um inimigo que não se podia matar simplesmente cortando-lhe a cabeça. Porque esse inimigo não tinha cabeça. Tinha estrutura, economia, indústria. Olhe para o soldado do novo exército chileno modelo 1860. Não parece mais o conquistador encoraçado que afunda lentamente no pântano. Veste uniforme simples, botas confortáveis. Mas o principal está em suas mãos. Não é mais um mosquete que precisa de 1 minuto para carregar, despejando pólvora e cuspindo a bala no cano. É um rifle Spencer, ou um Winchester, um rifle de repetição. Você entende o que isso muda? Tudo. Antes os mapuches tinham o intervalo da morte, o tempo entre os disparos dos espanhóis, quando se podia avançar para o corpo a corpo. Agora esse intervalo desapareceu. O soldado simplesmente puxa a alavanca. Clique bum, clique bum, clique bum. 7 tiros em 10 segundos. Não é guerra, é fuzilamento. Bravura, fúria, arte marcial. Tudo isso desvalorizou num instante. Que diferença faz o quão destemido você é, se uma parede de chumbo o derruba a 200 metros do inimigo? Mas não eram os rifles que matavam. O que matava era a logística. Entraram em cena os 2 verdadeiros cavaleiros do apocalipse para os mapuches. Não a peste e a guerra, mas o telégrafo e a locomotiva. Imagine o horror de um chefe que vê abrirem uma clareira através de suas florestas sagradas e colocarem postes com arame esticado. Ele corta o fio, achando que venceu, mas não entende a essência. A informação já partiu. O telégrafo permitia ao general em Santiago comandar as tropas no sul em tempo real. A surpresa desapareceu. O nevoeiro da guerra dissipou-se. E depois apareceu o som. O bater rítmico e pesado de metal contra metal, que faz a terra tremer. A ferrovia. Antes, para levar reforços à fronteira, eram necessárias semanas de marcha na lama. Os soldados cansavam, adoeciam, desertavam. Agora o trem trazia um regimento fresco, munição e provisões em alguns dias. A guerra transformou-se em questões de abastecimento. E a República tinha recursos infinitos. A operação recebeu um nome cínico e burocrático: Pacificação da Araucânia. Não conquista, note bem. Pacificação. Como se tratasse de acalmar uma criança chorando e não de quebrar a espinha de um povo inteiro. O arquiteto desse plano foi o coronel Cornélio Saavedra. Ele não buscava a glória de Valdívia, era um pragmático. Sugeriu não perseguir os mapuches pelas florestas. Vamos simplesmente mover a fronteira, disse, passo a passo. A tática era chata e mortal. O exército avançava alguns quilómetros, construía um forte, estendia o telégrafo, construía uma estrada, fixava-se e dava o próximo passo. Apertava um valmapo como uma jiboia aperta um coelho, lentamente, metodicamente, sem chance de erro. Os mapuches tentaram resistir. Reuniram grandes alianças. No ano 1881 ocorreu o último levante em grande escala. Atacaram os novos fortes, tentando repetir o sucesso de Lautaro. Mas os fortes agora eram outros. Canhões de tiro rápido Krupp e rifles transformavam os acessos aos muros em moedor de carne. O heroísmo despencava diante da balística. E então os chilenos usaram o último recurso: o estrangulamento econômico. Se o inimigo se esconde na floresta,
queime a comida dele. Os soldados entravam nos vales não para lutar. Entravam para queimar plantações de trigo, para roubar gado, para destruir cabanas. Era a tática de terra arrasada. Os mapuches não foram vencidos em combate. Foram forçados a escolher: morrer com uma bala ou ver seus filhos morrerem de fome. A fome é um inimigo que não se pode matar com lança. Ele não dorme. Ele não erra. No final dos anos 80 do século XIX, tudo estava acabado. A Grande Araucânia, terra que por 300 anos foi sinônimo de liberdade, deixou de existir como território independente. Foi cortada em pedaços, cercada com arame farpado e distribuída a colonos da Europa, alemães, suíços, italianos. Pessoas que vieram plantar trigo e não sabiam que suas fazendas estavam sobre os ossos dos maiores guerreiros do continente. Os mapuches foram encurralados em reservas. Eles, senhores de espaços enormes, foram trancados em pedaços da pior terra. Foi o fim de uma era, o fim de uma história que parecia infinita. Mas aqui está o último paradoxo para você, o gancho final que esta história deixa. Olhe para os mapas modernos. O Império Inca não existe. O Império Espanhol não existe. Seus palácios viraram museus. Seu ouro está nos bancos de Londres e Zurique. E os mapuches? Eles ainda estão aqui. Sim, perderam a guerra pelo território. A máquina industrial passou por cima deles como um rolo compressor passa por cima de uma flor. Mas eles não desapareceram, não se dissolveram. Mantiveram a língua, mantiveram a cultura, mantiveram sua fúria. Ainda hoje, séculos depois, nas florestas do sul do Chile, queimam caminhões de empresas madeireiras. Ainda hoje, a palavra Mapuche causa um tique nervoso nos políticos chilenos. A história nos mostrou uma coisa surpreendente. Tecnologias podem conquistar a terra. Um Winchester pode matar um guerreiro. Um trem pode trazer soldados. Mas nenhuma tecnologia pode matar a ideia de que você é o dono da sua terra. Os Mapuches são o povo que quebrou impérios. Não perderam para homens, perderam para o tempo. Foram uma espada de bronze que tentou cortar um trilho de aço. A espada quebrou. Mas o tinido desse golpe ainda paira no ar dos Andes, lembrando a todos nós: impérios são mortais. Tecnologias mudam. E o espírito de resistência é a única constante na equação da história humana. Os espanhóis procuravam o Eldorado no ouro. Erraram. O verdadeiro Eldorado é a vontade inquebrantável. E ele sempre esteve aqui, na lama, na chuva e no nevoeiro da Araucânia.